Nós vamos dar início ao nosso evento de hoje. Nosso palestrante de hoje, professor Ulisses. Ali na porta, já fui questionado por um, por outro, né? O porquê que eu uso polaco e não polonês. Se polaco é pejorativo para alguns, polonês é preconceituoso para tantos outros. Mój polski serce wróciło, serce, który mój dziadek przyniósł mi z daleka, serce zdruzgotane, serce podeptane, serce poete. Do Paulo Leminski, essa é uma tradução que eu fiz. Meu coração polaco voltou. Coração que meu avô trouxe de longe para mim. Um coração esmagado, um coração pisoteado, um coração de poeta. Acataram a sugestão de galicismo feito pelo embaixador francês num convescote em Curitiba em 1927. O embaixador propôs um novo gentílico, a palavra polonês. Erechim, um cidadão, eu sentado na mesinha, autografando, ele chegou, me deu 2 murros no braço e olhou para o banner da capa do livro que estava atrás e disse: "Você é burro! Aqui em Erechim não tem polaco, aqui só tem polonês." Em São Paulo, no clube mais chique dos imigrantes, no bairro do Sumaré, um casal lá no fundo falava em voz alta e tal. Aquele casal de senhores idosos já chegou na minha frente e olhou para o banner, olhou para mim e repetiu a mesma frase de Erechim: "Aqui só tem polonês." Eu vim a Curitiba e aí recebi de uma sociedade da cidade o convite para fazer uma noite de autógrafos. Entra o presidente da sociedade, não tinha sido ele que havia me convidado, pegou os meus livros e jogou pela janela. E esse preconceito está arraigado com os que se dizem poloneses. Inventaram uma nova palavra. Quem nasce na Polônia é polonês. Que quem nasce fora da Polônia, que é o nosso caso, todos nós, muitos dos que estão aqui, somos polônicos. Tem alguns que seguem firme com a bandeira. O primeiro é o arquiteto Jaime Lerner, cujos pais nasceram na Polônia, que era conhecido como polaco da Fani. O poeta Paulo Leminski, como polaco de Curitiba. O poeta Antônio Tadeu Wojciechowski é conhecido como polaco da Barreirinha. Ulisses Jarochinski é o polaco da harmonia. Coisas que os vizinhos nos roubaram e que o mundo pensa que foi inventado por eles. Torta de requeijão não é cheesecake, é sernik. Repolho azedo não é chucrute, é kapusta kważna. Antes do século XI, quando o arcebispo saxão do Sacro Império Germânico, representando o Papa de Roma, foi a Gniezno, a primeira capital da Polônia, para coroar o primeiro rei, Bolesław, foi-lhe servida essa bebida, que somente em 1530, a Marquesa do Reino da Renânia publicou um édito obrigando os cervejeiros a produzir cerveja segundo a receita das browary polacas. A torta de maçã que os alemães e austríacos chamam de Apfelstrudel é polaca. A torta, na verdade, chama-se charlotka. Mas a informação documentada mais antiga sobre a vodka em terras polacas é datada da primeira metade do século XV. Esse registro escrito é o mais antigo em todo o mundo a respeito deste aguardente. E o sonho também é polaco. Falei para minha mãe: mãe, por favor, liga lá para a tia Maria Rita, lá em Telemaco Borba, e pergunta onde que ela aprendeu a fazer. Tinha aprendido quando trabalhou de babá na casa da dona Gelta,
que era uma polaca e que fazia sonho. E pączek é o broto de rosa. Porque lá na Polônia, o pączek é feito com uma geleia feita com broto de rosas. Daí o nome do doce. E foi trazido primeiro para Curitiba. O sonho nasceu em Curitiba. Lá na Polônia, a Quinta-feira Gorda, elas preparam pączek. Colocam dentro das cestas e saem pelas ruas, para a frente das igrejas, para distribuir o transeunte lá, o outro que também está com uma cesta, chega e pega um sonho daquele e come. Mas antes dele pegar e comer, ele tem que ter um desejo. Ou seja, tem que sonhar com coisas boas que vão acontecer para ele. Como é que ia falar para esses curitibanos? Pączek, pączek, deram o nome de sonho. Os pedreiros e carpinteiros polacos construíram mais de 50 igrejas católicas apostólicas romanas. O que diferencia uma igreja polaca de uma igreja italiana ou alemã? Na polaca, há uma torre só, sob a porta principal, uma porta só. E o sino está lá no alto dessa torre. Das italianas, a torre é fora da igreja, do lado da igreja. E as alemãs, em sua maioria, têm 2 torres. Quantas pessoas de origem polaca existem no Brasil? A resposta oficial, 1,5 milhão de indivíduos. A Polônia, depois de ter sido a maior república da Europa, até 1795, e por ser uma república e não ser um reino, foi invadida pelo Reino da Rússia, pelo Império Austríaco e pelo Reino da Prússia, que em 1870 virou República da Alemanha. A Polônia foi tornada república em 1569. A recuperação da independência da Polônia se dá no dia 11 de novembro de 1918, quando se encerra a Primeira Guerra Mundial. A primeira representação diplomática polaca no mundo, olha só que interessante, é Curitiba. Esse cônsul, o primeiro, Kazimierz Górowski, ele totalizou num livro que ele publicou depois de voltar para a Polônia, lá em Varsóvia, em 1927, material do problema da colonização polaca no Brasil. Totalizou 102.282 polacos que teriam entrado no país em toda a história brasileira. União Central dos Polacos no Brasil, com apoio do Consulado Geral da Polônia, de Curitiba, totalizou pouco mais de 88 mil polacos no Paraná. Encontraram, assim, 1 milhão de polacos no Paraná, que seriam os 10% verificados em Curitiba em 1937. Para justificar os cálculos, estimaram um crescimento de 50%. E assim é que devem ter encontrado o 1,5 milhão. Martin Kula, um famoso historiador da Universidade de Varsóvia, publicou em 1981 a Polônia Brasiliska e deu esses números dos polacos em cada estado. E acrescentou o Espírito Santo, que pouco se falou até então. Os grupos de silesianos que chegaram nos anos de 1869 e 1870 em Brusque e em 1871 foram transmigrados para a colônia do Pilarzinho em Curitiba, seriam os primeiros polacos imigrantes do Brasil. O padre Jan Piton afirma que já em 1851 chegou em Joinville o grupo de 13 poznanianos, ou seja, da cidade de Poznań, liderados por Hieronim Durski. Até Paulo Leminski cometeu erro, pois não foi o almirante da armada holandesa Krzysztof Arciszewski que em 1629 invadiu o Nordeste brasileiro. Na expedição de Pedro Álvares Cabral estava sim o primeiro polaco. Gaspar da Gama, nos nossos livros de história do Brasil, na verdade é o polaco Kacper, de origem judaica. Entre 1824 e 1828, chegou em São Leopoldo
um grupo de 105 polacos. Isto, segundo registros documentais do governo provincial da época. Em 1847, chegou no Espírito Santo 120 famílias polacas vindas da Prússia Oriental e da Silésia. Em 1857, instalou-se em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, 320 famílias de polacos. As maiores colônias que nós tivemos de polacos no Brasil. Cruz Machado, que hoje é município, chegaram 5.000 polacos e mais 500 rutenos. Rio Claro, 2.425, Eufrosina, São Mateus, Apucarana, Nova Galícia, que hoje está lá no estado de Santa Catarina, Porto União, Lucena, que hoje também está em Santa Catarina, e hoje se chama Itaiópolis. E Prudentópolis, o número de imigrantes polacos entrados no Brasil, além de muito maior, começou bem antes do até aqui aceito como marco inicial da imigração à etnia em 1869. Na cifra do padre Jan Pittoin, se aceitamos a cifra dele e adicionamos 5.699 estrangeiros polacos, com documentos polacos, nascidos na Polônia, observados pelo censo do IBGE de 2012, pode-se afirmar que a população estimada de origem polaca atualmente no Brasil é de 3.563.189 pessoas. Eu ouso dizer que os polacos no Brasil são 5 milhões. E todos são polacos, não são poloneses e nem polônicos. Todos têm o mesmo sangue daqueles que nasceram na Polônia. Nós temos gente que vocês não sabem. Kasper de Poznan, Edvard Stepanowski, ele chegou em Castro, em Socavão, em 1826. Ironin Durski chegou aqui em 1863. Esse Robert Trompowski lutou lá naquela separação do Uruguai, em 1828. Sebastian Voss Saporsky, que é considerado o pai da imigração polaca do Brasil. Robert Agniewicz, ele tinha só um toco numa das pernas. Ele descobriu o xisto bituminoso de São Mateus do Sul. Czesław Biejanko, um agrônomo, deu aulas na Universidade de Pelotas, foi para Guarani das Missões com 2 quilos de soja que ele havia trazido da Polônia e plantou em Guarani das Missões. Ele fundou a primeira cooperativa agrícola. Antony Hempel era um político, um historiador, um sociólogo, dono de fazendas, que andou pelo interior do Paraná. Tadeusz Horostowski, o patrono da ornitologia paranaense. Os polacos não tinham igreja, então eles frequentavam a igreja de São Francisco de Assis, ali no Largo da Odem. Mas foram expulsos por um padre e passaram a frequentar a igreja dos escravos, a igreja do Rosário. Com a chegada do padre Stanisław Trzebiatowski, que foi construída a igreja de Santo Stanislau, aqui na Emiliano Perneta. Alfred Juzikowski é o primeiro importador dos veículos Mercedes-Benz do Brasil. Jan Jacques, das estátuas que estão lá na Praça Eufrásio Correia e lá no Jardim Botânico. Stanisław Kruszynski tem um prêmio com o nome dele, que é dado todos os anos ao maior contabilista do Brasil. Bruno Rechowski foi professor de todos os grandes pintores do Brasil. Franz Kreisberg, Wacław Radetzky, ele criou no Brasil os primeiros conceitos de psicologia. Como não lembrar do pai do teatro moderno brasileiro, Zbigniew Ziembinski. Muito obrigado, bardzo dziękuję.